on the first part of the journey. Com a parte de divisão polinômios. E nesse veremos ou teremos algumas noções sobre o teorema de D'Alembert. Então, senhores, o resto da divisão de um polinômio p de x pelo binômio x menos a é o r igual ao p do valor numérico da raiz do binômio. Este é um dos teoremas de D'Alembert. O que vem ser o zero do binômio x menos a, senhores? É você tomar o binômio x menos a e o igualar a zero. Assim sendo feito, isolando x, ficamos com x igual a e aqui denominamos o x índice zero para indicar o zero desse referido binômio. Senhores, uma pequena demonstraçãozinha sobre o teorema de D'Alembert. Pela definição da divisão, nós temos que um polinômio p de x equivale ao seu divisor vezes o seu quociente mais o resto. Senhores, conforme a divisão de um polinômio por esse binômio x menos a, se usarmos o valor numérico p de a no referido polinômio, anulamos essa parcela, do polinômio, já que a menos a é zero, e ficamos então com o nosso p de a igual a r. É onde nós tiramos que o resto equivale ao p da raiz do binômio, em outras palavras, o p de a. Então, senhores, também temos que a condição necessária e suficiente para que um polinômio p de x seja divisível pelo binômio x menos a é equivalente que o p da raiz do binômio seja nulo. Ou seja, e este a, raiz do binômio, também é raiz do referido polinômio. Senhores, aqui nós temos a estrutura da nosso Euclides, A estrutura da divisão p de x dividido por x menos a dá um certo quociente e, se for exato, divisível dá resto. Então, o resto é igual ao próprio p de a. O valor numérico sendo divisível, resto zero, é considerado o polinômio divisível por x menos a. Senhores, nesse vídeo nós vamos comentar essas questões. Se senhores quiserem dar uma paradinha e verificar e executar essas divisões, será ótimo, Ou então depois você retornar e fazê-las. Os nossos comentários. Calcular o resto da divisão desse trinômio por x menos 3. Senhores, procuro fazer usando logo o zero do binômio. Se é x menos 3 o binômio, o zero do binômio é 3. O teorema de D'Alembert, ele cita que o resto da divisão sempre é dado pelo valor numérico do zero. Se o nosso zero é 3, então, senhores, para determinarmos o zero dessa divisão, o resto dessa divisão, é só executarmos o p do zero, que no nosso caso é o p de 3. E aí, senhores, o resto é o p de 3, executando o p de 3 nesse polinômio, ou seja, valor numérico 3 é 3 ao quadrado mais 3 vezes 3 menos 10, que aqui tranquilamente podemos dizer que é 9 menos 9 menos 10. Final, senhores, é 18 menos 10. O resto da divisão desse trinômio por esse binômio, no caso, é 8. Por quê? Porque o p de 3, que equivale ao resto, equivale a 8. Verificar, senhores, se esse polinômio quinto grau é divisível pelo binômio x menos 1. Senhores, o teorema de D'Alembert cita que se um polinômio é divisível por um binômio, o p da raiz desse referido binômio é zero. Nosso zero, senhor, nosso binômio, o zero do nosso binômio é x menos 1 igual a zero, nosso zero binômio é 1. Então, vamos fazer o p de 1 no referido polinômio. Senhores, usando o 1 onde há x, ficamos a depender dessa nossa expressão e você verifica então que o nosso p de 1 é menos 1. Então, senhores, só é divisível, segundo D'Alembert, se o p da raiz do binômio é zero. Aqui nosso p deu menos 1. Então, senhores, como o valor numérico do zero do binômio não é zero, o polinômio não será divisível, ou seja, não terá divisão exata, resto zero, ao dividirmos esse polinômio por esse binômio.
Senhores, uma questãozinha do nosso CCVEST, calcular o valor de m, de modo que o resto da divisão desse polinômio por esse binômio seja 6. Então, senhores, já está citando que o resto da divisão desse polinômio por esse binômio é 6. Ora, o zero do binômio não tem dificuldade, só igualar a zero, o resto é 2. Senhores, nesse caso, nós temos que o resto sempre é o p da raiz. E a nossa raiz de binômio aqui é 2. E ele aqui afirma que a divisão possui resto 6. Então, senhores, o nosso p de 2 já vamos trabalhar com ele valendo 6. Senhores, usando o p de 2 no polinômio, ficamos a substituir o 2 por x na expressão do polinômio. Para chegarmos ao valor do m, vamos igualar esse nosso p de 2 a 6. Assim sendo feito, senhores, ficamos a depender de uma equaçãozinha do primeiro grau, que operando seus termos semelhantes, chegamos ao valor do m pedido, que é o 29 oitavos. Senhores, estilo de questão largamente cobrado. Outra do CCVEST, senhores, calcular o resto da divisão desse polinômio por esse binômio. Senhores, o zero do binômio, ó, é só igualar o 2x mais 1, no nosso caso a zero, chegamos ao zero valendo menos o meio. Se é o pedido resto, fazemos o que para chegar a ele? O p da raiz, o valor numérico da raiz menos o meio. Senhores, usando o p de menos 1 meio no polinômio, ficamos a depender dessa nossa expressão, no caso aqui, né? Substituindo o meio no polinômio. E aí, senhores, fazendo a arrumaçãozinha, tirando aqui o mínimo, né, que não tem tanta resistência, nós chegamos então ao resto a ser 79 oitavos. Agora, senhores, a divisibilidade de um polinômio por um produto de dois binômios em que as raízes, digamos, sejam diferentes. Se o p de x é dividido pelo produto com a diferente de b, isso só acontece se nesse caso existir o p da raiz do primeiro binômio ser zero e o p da raiz do segundo binômio também ser zero. Onde, senhores, o a e o b, as raízes do nosso produto dos binômios, também é raiz do polinômio. Uma questão, verificar se esse polinômio é divisível por esse binômio x² menos 1. Senhores, fatorando esse x² menos 1, ó, ficamos a depender, digamos, do produto entre dois binômios de primeiro grau. Senhores, executando as raízes ou os zeros dos dois, né? X menos 1, raiz é 1, x mais 1, raiz é menos 1. Se o p de x é divisível pelo binômio, pelo produto desses dois binômios, p de x é divisível por cada um deles. Senhores, vamos verificar isso. P de x é divisível por x menos 1. Para isso ser respondido, fazemos o p de 1 no referido polinômio. Chegamos ao p de 1 igual a 0. Então, senhores, realmente esse polinômio é divisível por x menos 1. Mas, senhores, o p de x, ao ser conferido, se é divisível por x mais 1, ficamos com menos 6, senhores. Então, para acontecer ser divisível pelo produto, tem que zerar os dois casos. E aqui não zerou, podemos responder que esse polinômio não é divisível pelo binômio x² menos 1. Senhores, uma da Fundação Getúlio Vargas, polinômio p de x, ele está interessado no produto m vezes m para que seja divisível pelo produto desses binômios. Senhores, é praticamente uma repetição anterior. Para que ele seja divisível por esse produto, necessariamente ele deve ser divisível individualmente por cada binômio. Tirando os zeros do binômio, do x mais 1 é menos 1, do x menos 2 é 2. Conferindo, p de x é divisível por x menos 1, necessariamente, senhores, o p de 1 tem que ser 0. Aplicando, ficamos a depender de m mais n igual a 7.
Para ser divisível por x menos 2, o p de 2 tem que ser 0. Novamente, senhores, usando o valor numérico 2 no polinômio, ficamos com 2m menos n igual a 8. Senhores, para chegarmos ao pedido, usamos um sistema nas duas equações, está prático, né? Dá para fazer usando o método da soma, aplicado, acabou o problema, o m vezes n é 10. Deixamos essas 6 questões para os senhores. E no mais, valeu, gente. Até a próxima.